Viana, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. Pense em um país que relegou ao esquecimento de um dos seus maiores escritores. Alguém que entendia do Brasil, das suas alegrias às suas dores. Pois foi assim com Afonso Henriques de Lima Barreto, ou simplesmente Lima Barreto. Nascido no final do século XIX, em meio à assinatura da Lei Áurea e o início da República, ousou retratar o Brasil real, com uma escrita que incomodava a elite daquela época. Eu sou o Lucas Weitzel. E eu sou o Johnny Chavão. E nesse episódio do especial Radioatividade Rio como Capital Mundial do Livro, a gente vai se aprofundar na história de um autor genial que não teve seu devido reconhecimento em vida, o Lima Barreto. Lima Barreto era filho de um tipógrafo e de uma professora primária. O autor era negro, filho de pais negros e alfabetizados, o que naquela época era incomum. O autor nasceu no dia 13 de maio de 1881, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele passou a infância em contato com os livros e jornais do pai, que o fez tomar gosto pela escrita e pela leitura. Antes de adentrar mais na história do Lima Barreto, convido a professora do Instituto de Letras da UERJ, Carmen Negreiros, para contar o que estava acontecendo no Brasil naquele momento histórico ao qual nasceu o autor. Nós vamos perceber ali os intelectuais, artistas, escritores e escritoras na esfera pública, realizando um debate extremamente interessante sobre o que é o Brasil e quem são os brasileiros. Para responder a essas perguntas, todos se valiam dos mais variados recursos. Então, você tinha com força a presença da ciência, que vai expor como solução, a depender do intelectual ou do grupo político, a eugenia, o sanitarismo, o branqueamento. Então, todos os fundamentos para esses conceitos são dados exatamente no início do século XX. E, ao mesmo tempo, você tem as utopias libertárias, o anarquismo e o socialismo entrando. E ainda as inovações tecnológicas, que são muitas, os novos meios, portanto, de transporte que vão sugerir uma nova concepção de tempo e espaço e, consequentemente, uma problematização da noção de um sujeito moderno. Então, esse contexto todo vai trazer para os intelectuais uma nova função, na medida em que agora eles já estavam lidando com a cultura de massas incipiente, que já estava no mercado de livros se formando, no papel relevante da imprensa, no entretenimento, que era, sobretudo, o teatro de revista e o cinema. Aos 6 anos, Lima teria o primeiro baque da vida. Sua mãe faleceu, e desde então, o autor viu seu pai começar a ter crises mentais. Em uma dessas, o autor precisou largar os estudos. Lima tinha sido aprovado para a escola politécnica. Estudava engenharia. Porém, no terceiro ano do curso, abandonou a faculdade para trabalhar e ajudar a criar seus irmãos. Depois, se tornou funcionário público, trabalhando como escrituário no Ministério da Guerra. E foi lá, entre pastas e carimbos, que Lima começou a construir sua verdadeira obra, a de pensar o Brasil com palavras. Lima nasceu e viveu os primeiros anos no bairro de Laranjeiras. Depois, a geografia da sua vida muda e nasce um importante ativo aos seus escritos, neste caso, o subúrbio. O autor vai viver exatamente no bairro de Todos os Santos. E assim como esse bairro, Meia, Inhaúma e Engenho Novo começam a ser os cenários das histórias de Lima Barreto. O subúrbio, muitas vezes esquecido pela literatura da época, virou cenário e matéria-prima de sua escrita. Era ali que vivia o Brasil de verdade, os trabalhadores, as filas, as angústias silenciosas. Para isso, chama a professora Carmen, que fala dessas contemplações por parte do autor. O subúrbio é um tema forte na obra do Lima, é interessante observar como ele é tratado na obra. Primeiro, é preciso observar os modos de ver. Então, o Lima olha para o subúrbio da janela do trem, da janela do bonde, e há cenas, por exemplo, em que também do centro da cidade nova, a subida para Santa Teresa, ele também contempla isso a partir da viagem de bonde, a partir do movimento do trem e, sobretudo, a partir do caminhar
do andar pela cidade. Lima era um homem introspectivo, mas atento ao que acontecia à sua volta. Lia muito, escrevia mais ainda, carregava cadernos, tomava notas, recortava jornais, criou um método próprio de organização, colava reportagens e comentários, criando um arquivo pessoal que hoje nos ajuda a entender sua forma de pensar. Ele era, antes de tudo, um observador incansável. Esse hábito obsessivo de colecionar, de arquivar, era também uma forma de resistência. Num país que apagava suas contradições, Lima guardava provas e transformava esses vestígios do cotidiano em denúncia, reflexão, literatura. Era um artesão da memória e, ao mesmo tempo, um crítico silencioso da hipocrisia nacional. E não era só a cidade que ele observava. Lima também estudava as pessoas, os modos de falar, os gestos, as tensões escondidas em cada diálogo. Ele ia muito além da superfície, queria entender como se formavam as ideias no Brasil, como operavam os preconceitos, como se naturalizavam as desigualdades. Por isso, seus cadernos não eram apenas registros, eram também análises e muitas vezes denúncias silenciosas. A professora Carmen explica como o autor retratava em suas obras os personagens. Lima humaniza esses personagens. Então, se ele mostra um carteiro, uma lavadeira, que era classe média baixa, suburbana, ele também permite ao leitor que conheça a sua formação, os seus sonhos, as suas frustrações, a sua ambição, etc. Então, isso é uma contribuição extremamente importante. Essa maneira de pensar e escrever o colocava à frente de seu tempo. Enquanto muitos autores olhavam para a Europa como modelo, Lima mirava o Brasil profundo, o Brasil popular. Era um cronista do que a elite queria esquecer. Seus retalhos de jornal, colados em cadernos, eram, de certa forma, uma resposta ao esquecimento nacional. Lima passou por um período de intensa produção e luta por espaço. Nas décadas de 1900 e 1910, ele publicava com frequência em jornais e revistas como A Careta, O Correio do Amanhã e a revista Fonfon. Assinava com pseudônimos como Inácio Costa e J. Caminha. Às vezes, a mesma edição do jornal trazia 2 artigos com seus nomes diferentes. Era um intelectual inquieto, que não aceitava passivamente as injustiças do meio editorial, denunciava o elitismo, o racismo velado e a bajulação dentro da imprensa e do meio literário. Publicava crônicas, contos, reflexões e até trechos de romances em folhetins. Seu estilo direto, sem ornamentos, era considerado pouco literário pelos padrões da elite, mas era exatamente essa escrita crua e acessível que o tornava tão poderoso. Ele escrevia para o povo, para quem vivia no mesmo Brasil que ele via da janela do trem ou da fila da repartição. Mesmo sem apoio institucional, sem editora fixa e sem reconhecimento da crítica, Lima Barreto mantinha sua disciplina, como se a escrita fosse seu único refúgio. Foi nesse cenário, entre a produção intensa e o isolamento crescente, que a sua saúde mental começou a dar sinais de esgotamento. Sofria de depressão, crise de ansiedade e, com o tempo, de alcoolismo. Foi internado 2 vezes no Hospício Nacional dos Alienados, no Engenho de Dentro. Na segunda, em 1919, ficou por cerca de 2 meses. Esse período foi marcante. Lima passou a questionar a forma como os doentes mentais eram tratados, denunciou o abandono e o desprezo da sociedade pelos que sofrem em silêncio. Não foi só internação, foi também testemunho. Mesmo doente, Lima continuava escrevendo, observando, questionando. Era um homem muito consciente do seu lugar e do racismo que o atravessava. Sabia que era constantemente julgado por sua cor, por sua origem e por não frequentar os salões da elite. Era visto com desconfiança, como se sua presença fosse um erro, uma anomalia, mas ele respondia com palavras, com frases que atravessavam a lógica da exclusão. Ele também enfrentava dificuldades financeiras. Vivia com pouco, ajudava os irmãos, cuidava do pai enfermo e tentava sobreviver em meio às exigências do cotidiano. Era um intelectual sem amparo, sem rede de apoio e sem prestígio. Um cronista das margens que escrevia como quem tenta respirar. Morreu jovem, aos 41 anos, em 1922. No mesmo ano da Semana da Arte Moderna,
evento que virou um marco da cultura brasileira, mas que não o incluiu. Lima morreu na sua casa no subúrbio, sem honras, sem homenagens. A notícia de sua morte ocupou apenas pequenos espaços nos jornais, nenhuma manchete e sequer algum tributo. Mas ele ficou. Ficou no que escreveu, no que viveu, no que enfrentou. A história de Lima Barreto é a história de um homem que atravessou o Brasil, com os pés no chão e com o olhar voltado para os invisíveis, e que, mesmo sem saber, entrou para sempre na memória do país. Hoje, mais de um século depois, muitas pessoas seguem buscando coisas sobre o autor. Lima Barreto inspira histórias, livros e estudos acadêmicos. Em 2017, foi autor homenageado da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Para quem nunca leu uma obra dele, a professora Carmen Negreiros dá algumas dicas por onde começar. Olha, eu recomendaria começar pelos contos, porque o Lima é um grande contista, até pouco explorado. Então, por exemplo, o clássico O Homem que Sabia Javanês, depois o conto Um e Outro, é um ótimo exemplo, A Nova Califórnia e tantos outros. A vida de Lima Barreto nos lembra que o Brasil também é feito de esquecimentos e que há trajetórias que só ganham luz depois da morte. Mas sua história sobrevive, como sobrevive a memória de tantos que, como ele, foram apagados em vida e lembrados tarde demais. Durante sua carreira literária, Lima compôs diversos gêneros, desde contos até sátiras e romances. O subúrbio carioca, as fortes denúncias ao preconceito e a linguagem mais acessível eram características marcantes dos seus textos. Em 1909, o escritor publicou seu primeiro romance, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, sobre a história de um jovem negro do interior que sonhava em se tornar doutor no Rio de Janeiro. A obra é uma autobiografia ficcional. Barreto usa do protagonista para relatar suas vivências pessoais. Assim, durante a narrativa, faz diversas críticas aos obstáculos que pessoas negras e de classe baixa, como Isaías, passavam e passam até os dias de hoje durante o cotidiano. Há exemplo disso o momento em que o personagem vai a um estabelecimento em busca de emprego e é rejeitado somente pela cor de sua pele, sem entrevista ou qualquer precedente que justificasse a decisão. Falei ao gordo, proprietário do estabelecimento. Não me recordo mais de suas feições, mas tenho na memória as suas grandes mãos com um enorme solitário e seu alentado corpo de arrobas. Foi o senhor que anunciou um rapaz para... Foi. É o senhor? Respondeu-me logo sem me dar tempo de acabar. Sou, pois não. O gordo proprietário esteve um instante a considerar. Agitou os pequenos olhos perdidos no grande rosto, examinou-me convenientemente e disse por fim, voltando-me as costas com mau humor. Não me serve. Por quê? Atrevi-me eu. Porque não me serve. E veio vagarosamente até uma das portas da rua, enquanto eu saía literalmente esmagado. Além disso, o autor também satiriza o sensacionalismo e a parcialidade da imprensa, como na seguinte passagem. A imprensa, que quadrilha! Fiquem vocês sabendo que, se o Barba Roxa ressuscitasse, agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis couraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se fizesse jornalista. Não há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno, a mesma fraqueza de meios servida por uma coragem de salteador. Por dar voz às minorias, expondo a realidade das classes mais baixas sem qualquer tipo de idealização, o escritor foi muito criticado no meio acadêmico e entre os mais conservadores. Apesar de terem sido escritas há mais de um século, as questões abordadas pelo autor ainda são pertinentes para os dias de hoje. Podemos dizer que os textos de Barreto ainda explicam o Brasil de hoje. Em 1915, publicou sua principal obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, sobre um funcionário público que dedicou sua vida cegamente a estudar e provar ao mundo o quão rico o Brasil era, tanto no território quanto na cultura. A narrativa utiliza do protagonista para criticar o ufanismo ingênuo e também faz referências às vivências do autor. Major Quaresma também ficou preso em um hospício, assim como Barreto. A obra pode ser dividida em duas fases. Na primeira, Quaresma se dedica a estudar as riquezas culturais do Brasil, ao ponto de aprender os costumes indígenas dos tupinambás. Mais para frente, ele sugere na Câmara dos Deputados que o Tupi-Guarani seja a nova língua oficial do país, na seguinte passagem. Demais senhores congressistas, o Tupi-Guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade?
mas aqui o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza. É a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem. Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão seu alcance e utilidade. Na segunda parte, após sair do hospício, o major compra uma chácara no interior do Rio e se dedica a estudar a agricultura nacional. Porém, sua chácara vai à falência pelo clientelismo dos políticos, pela falta de estrutura e também por formigas que destroem suas plantações. O livro chegou a ser adaptado para o cinema, como comédia, em 1988, pelo diretor Paulo Thiago. A maneira com que Lima retratava sua perspectiva da realidade nos textos faz muito sentido quando analisamos o contexto geral da época. A literatura e a cultura brasileira como um todo estavam passando por uma fase de desligamento com os vínculos da cultura europeia, em busca de uma identidade brasileira. Lima Barreto publicou ao todo 19 livros, porém a maior parte de seus escritos, como Cemitério dos Vivos, Diário Íntimo e parte da correspondência pessoal, foram publicados póstumamente entre as décadas de 1940 e 1950, a partir de pesquisas de Francisco de Assis Barbosa, um de seus principais biógrafos. E agora, vamos trazer algumas curiosidades sobre o Lima Barreto. No dia 13 de maio de 1888, momento em que a princesa Isabel ia assinar, em praça pública, a Lei Áurea, entre as pessoas que comemoravam a abolição estava Lima Barreto, ainda bem jovem, que também fazia aniversário naquele dia. Muitos anos mais tarde, essas lembranças marcaram sua obra. Vamos recordar Lima Barreto, mulato pobre, jornalista e escritor, figura destacada do romance social, que hoje laureamos neste carnaval. Para valorizar toda a luta do autor e impedir que sua história caísse no esquecimento, a Escola de Samba Unidos da Tijuca prestou homenagem para o escritor com o samba enredo Lima Barreto, mulato pobre, mais livre. Vamos falar de fofoca agora? Você já deve saber que existe uma rixa entre Rio e São Paulo, né? Mas e se eu te falar que o nosso carioca do subúrbio, Lima Barreto, arrumou uma briga representando o Rio, entre aspas, com o pessoal que estava organizando a Semana da Arte Moderna em São Paulo? Então, em 1922, o escritor Sérgio Buarque tinha ido para o Rio encontrar com Lima, para apresentá-lo à revista paulista Claxon. Porém, Barreto não foi contente com a proposta, recusou e disse que a Claxon não passava de uma imitação das revistas americanas de automóvel. Não satisfeito, ele ainda zombou publicamente dos modernistas de São Paulo, na revista Careta. A partir daí, se iniciou uma série de ataques entre os modernistas e o carioca, que terminou devido ao falecimento de Barreto, antes mesmo de acontecer a Semana da Arte Moderna. E aí, você já conhecia a história de Lima Barreto? Para descobrir o que está por trás da vida e da obra dos grandes escritores do Brasil, não deixe de seguir o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio. Assim, a gente vai poder alcançar ainda mais pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Nós vamos falar sobre Guimarães Rosa. Então já pode se preparar, porque o próximo episódio vai vir quente. Este programa é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ e faz parte do Radioatividade Especial Rio Capital Mundial do Livro. Produção e apresentação, Johnny Chavão e Lucas Weitzel. Entrevistada, Carmen Negreiros, professora do Instituto de Letras da UERJ. Coordenação acadêmica de Felipe Mostaro, coordenação de jornalismo de Zélio Sobral e Leonardo Puglia e edição final de Ramon Lemes.